Ouvintes da Rádio Senado, os que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro, saudar aqui a senadora Rose e a senadora Vanessa, que responde aqui pela Procuradoria de Defesa dos Direitos das Mulheres. Como ela mencionou, houve uma reunião hoje com a bancada feminina, a senadora Gleisi participou também, eu também participei, e quero aqui destacar toda a programação que será desenvolvida, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, e destaco, portanto, essa homenagem merecidamente que vai ser feita às 26 mulheres constituintes, a chamada bancada do batom. Uma bancada pequena do ponto de vista de quantidade, eram 26 apenas, e aqui está a senadora Rose, no colégio de 513 parlamentares, com mais 81 senadores, mas era uma bancada, repito, pequena do ponto de vista da quantidade, porém gigante do ponto de vista da qualidade, né, da atuação e do compromisso com que defenderam não só os direitos das mulheres, mas os direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro. E muito oportuna tratar dessa homenagem por ocasião de 30 anos da Constituição de 1988, nesse momento que o país vive de ataque à democracia, nesse momento pós-golpe de Estado consumado em 2016, aquele golpe travestido, né, de impeachment fraudulento, e cujas consequências estão aí, e uma das mais graves, uma das mais sérias, é exatamente o desmonte que estão fazendo da Constituição de 1988. A emenda 95 fala por si, que simplesmente garroteou, congelou, né, os investimentos, os gastos nas áreas sociais, e as consequências que isso tem tido para a vida do povo brasileiro são imensas, atingindo mais ainda a vida das mulheres e das mulheres mais pobres, as mulheres trabalhadoras. Então, repito, é um momento em que merecidamente vamos aqui homenagear, destacar o papel combativo, o papel protagonista que a chamada bancada do batom teve quando, na defesa, né, da Constituição Cidadã de 1988, inserindo naquela Constituição capítulos sagrados enquanto direitos sociais fundamentais das mulheres, dos homens e do povo brasileiro. E especialmente, repito, nesse momento, né, em que essa Constituição está sendo literalmente rasgada, a começar por aquilo que ela tem como pressuposto maior, que é o voto, que é a soberania popular. E, nesse exato momento, infelizmente, isso vem sendo totalmente atacado, haja visto não só, repito, o afastamento de uma presidenta legitimada pela urna, através daquele processo fraudulento, bem como agora também, né, querer impedir a candidatura do ex-presidente Lula. Mas, senhor presidente, eu quero aqui também, muito rapidamente, dizer da minha alegria de mais uma vez aqui estar nessa tribuna, como professora, como militante da luta em defesa da educação, como senadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, para dizer de mais um importante legado oriundo dos governos do PT. Me refiro ao fato de, durante esta semana, o Senado Federal ter aprovado aqui por unanimidade mais 3 universidades. A Universidade Federal do Catalão, lá em Goiânia, a Universidade Federal de Jataí, em Goiás, e a Universidade Federal de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, lá em Mato Grosso. 3 universidades, repito, todos esses 3 projetos de lei foram enviados pela presidenta Dilma, antes de ser deposta, repito, através daquele processo fraudulento de impeachment. E quero dizer que está em pauta ainda mais 2 projetos, também de iniciativa da presidenta Dilma,
que estão tramitando aqui no Congresso Nacional e que brevemente também serão aprovados. Me refiro à Universidade Federal do Delta do Parnaíba e o outro que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Com esses projetos aprovados e sancionados, que é o que nós esperamos, o Brasil passará a ter 68 universidades federais, 23 das quais criadas por iniciativas dos governos Lula e Dilma. E dessas 23, nós vamos ter cerca de 10 exatamente na região Nordeste. Um olhar que os governos do PT tiveram extremamente assertivo. Por quê? Porque o Nordeste apresenta ainda, infelizmente, os piores indicadores do ponto de vista do acesso ao ensino superior. Por isso que, acertadamente, repito, os governos do PT olhou para essas desigualdades não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista regional. Mas quero dizer, senhor presidente, que claro que a nossa luta não termina com a aprovação e a sanção desses projetos. É necessário a gente continuar insistindo em uma ampla mobilização social pela revogação da emenda constitucional 95, a chamada PEC do teto de gastos. Por quê? Porque com essa emenda 95, senador Lindenberg, as nossas universidades e os nossos institutos federais continuarão sendo maltratados pela falta de verbas para custeio, para investimento, o que está, inclusive, impedindo a consolidação, né, de todo o projeto de expansão, tanto do ensino superior como da educação profissional, que foi iniciativa dos governos do PT. Por quê? Porque a emenda 95, ela não dialoga com o Plano Nacional de Educação. Eu vou sempre insistir aqui desta tribuna. A agenda mais importante que esse país tem, a agenda que esse país mais precisa, é a agenda da educação. E o povo brasileiro tem um Plano Nacional de Educação que foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional. E, infelizmente, esse Plano Nacional de Educação, cuja vigência vai até 2024, ele está totalmente ameaçado em função, repito, da chamada PEC do teto de gastos. Por quê? Porque simplesmente cortou, porque simplesmente está reduzindo, porque simplesmente está tirando, né, dinheiro da educação. E como é que nós vamos dar sequência ao Plano Nacional de Educação? Como é que nós vamos construir mais creches? Como é que os municípios vão fazer para construir mais creches? Mais escolas técnicas, mais ensino superior, a chamada educação em tempo integral. Como é que nós vamos, por exemplo, cumprir as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, que trata do novo piso salarial do magistério, bem como das políticas de formação inicial e continuada? Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui dizer que, ao mesmo tempo que a gente celebra mais essa conquista, legado dos governos do PT, que é a aprovação de 3 universidades, ao mesmo tempo, a gente chama a atenção aqui para a necessidade, né, da mobilização social e popular para revogar a chamada emenda 95, a chamada emenda do teto de gastos, que tanto impacto tem trazido, né, para as políticas sociais, inclusive no campo da educação, até porque essa emenda 95 suspendeu por 20 anos o piso mínimo destinado à área da educação. Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui colocar que um momento importante deste processo de luta, dessa mobilização, que destaco aqui como necessária, será exatamente a Conferência Nacional Popular de Educação, senador Lazier. Conferência essa que está sendo convocada por entidades históricas do campo educacional e por diversos movimentos sociais. A CONAP, repito, a Conferência Nacional Popular de Educação, vai ser realizada agora em Belo Horizonte, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2018. Na Conferência Nacional Popular de Educação,
lá em Belo Horizonte em maio. Com certeza estarão presentes lá trabalhadores em educação, estudantes, pesquisadores, gestores, sindicalistas e liderança dos movimentos sociais de todo o país. Vai ser um momento muito importante, um momento da gente monitorar o cumprimento da Será um momento, como eu ia colocando, de monitorar o cumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, fazer um balanço dos impactos do golpe na área da educação e de construir uma agenda de lutas comuns, né, para o próximo período. Até porque, já dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E é isso que nos cabe, luta e resistência. Por fim, senador Lazier, eu quero aqui também fazer um registro que, nesse exato momento, no plenário 1 da Câmara dos Deputados, está sendo realizado um ato em repúdio às ameaças do MEC à autonomia universitária e à democracia. Me refiro exatamente àquela atitude condenável do ministro de acionar o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, com medidas judiciais contra a Universidade. O professor Luiz Felipe Miguel. Fez certinho. Que idealizou a disciplina, organizou a disciplina, o golpe de 2016 e o futuro da democracia. Essa atitude do ministro é lastimável. É lastimável. Aquilo que eu já disse aqui. Somente, né, alguém que foi um dos capitães do golpe, né, aliás, ganhou o Ministério da Educação exatamente pelo papel que ele desempenhou como um dos capitães do golpe de 2016, o impeachment que afastou a presidenta Dilma. Agora, daí ele simplesmente querer rasgar a Constituição, passar por cima da Constituição, senador Lazier, e censurar um professor, num flagrante desrespeito aos princípios constitucionais, o artigo 207, que trata da autonomia didático-científica das universidades, bem como o princípio também que garante a liberdade de cátedra, de ensinar, de pesquisar, de divulgar. Ora, a universidade é o palco próprio do contraditório, do debate, da discussão. Aqueles que têm uma visão diferente e que têm o direito também de expressar o seu ponto de vista. Agora, o que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, repito, é um ministro de Estado, né, tomar uma iniciativa tão grave como essa, de censura, né, portanto, né, ao ambiente acadêmico, querendo exatamente o quê? Calar a voz dos professores. Eu quero só dizer para Vossa Excelência que ainda bem que essa atitude condenável do ministro está sendo repudiada pela sociedade. Tanto é que, inclusive, ele está respondendo agora a uma representação junto à Procuradoria-Geral da República. PT, junto com outros partidos e com outras entidades, entraram com a representação junto à Procuradoria-Geral da República, pedindo que essa conduta do ministro seja, portanto, investigada, bem como também já foi apresentada uma representação contra o ministro no Conselho de Ética da Presidência da República, ao mesmo tempo em que essa atitude dele fez crescer um sentimento de solidariedade em todo o Brasil. Tanto é que não é mais só a UNB, ministro. São diversas universidades pelo país afora que, não abrindo mão da sua autonomia, estão, inclusive, organizando o mesmo curso com essa mesma disciplina, o golpe de 2016 e o futuro da democracia, porque foi golpe mesmo, ministro. Então, o senhor não vai calar a voz dos professores, nem a voz dos estudantes, nem a voz da sociedade brasileira, que sabe que a universidade, por excelência, ela tem que ser o espaço do debate plural, ela tem que ser
o espaço onde haja a mais ampla liberdade de pensamento, de ensino, de pesquisar e de divulgar. Então, eu quero aqui, encerro, senador Lazier, dizendo da minha satisfação enquanto professora, porque esse gesto do ministro, repito, condenável, despertou uma reação, um sentimento de indignação, e hoje são várias universidades que estão, inclusive, oferecendo a mesma disciplina. Por isso que quero saudar aqui a deputada Érica Cocai e os demais parlamentares que estão, nesse momento, lá no plenário 1, realizando esse ato em repúdio às ameaças do MEC, à autonomia universitária e à democracia. Vou para lá, inclusive, participar desse ato e concluo aqui me lembrando do grande Darcy Ribeiro, quando ele dizia que só há duas opções na vida: se resignar ou se indignar. E nós escolhemos exatamente o caminho de nos indignar e denunciando, portanto, os ataques do ministro da Educação, à autonomia das universidades e à liberdade de pensamento. Censura, nunca mais. Obrigado.